Eu vou falar com o André Anelli porque a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, de anular as provas contra Lula, continuam repercutindo. A Advocacia Geral da União vai criar um grupo de trabalho para avaliar possíveis desvios funcionais da Operação Lava Jato. E quem vai contar para a gente como vai funcionar esse grupo é o André Anelli. Pode contar, Anelli. Pois é, Evandro, é um grupo que, de acordo com o advogado-geral da União, Jorge Messias, vai cumprir justamente essa decisão do ministro Dias Toffoli, que acabou anulando, então, todas as provas que foram utilizadas contra o presidente Lula e também diversas outras autoridades políticas no âmbito da Operação Lava Jato. Ontem, então, quando a Advocacia Geral da União acabou anunciando essa medida de força-tarefa para apurar a situação e também a conduta do judiciário e também de procuradores que estavam envolvidos na Operação Lava Jato, Jorge Messias acabou fazendo a seguinte justificativa, abre aspas, pela gravidade das situações estarrecedoras postas nos autos, somadas a outras tantas decisões exaradas pelo STF e também tornadas públicas e notórias, já seria possível concluir que a prisão do ex-presidente Lula poderia chamar de um dos maiores erros jurídicos da história do país, disse então o ministro advogado-geral da União. Ainda de acordo com Jorge Messias, será dado cumprimento à decisão e, uma vez reconhecidos os danos causados, os desvios funcionais vão ser apurados, tudo nos exatos termos do que foi decidido justamente pelo Supremo Tribunal Federal. E acabou que então essa medida de ontem, lá no Supremo Tribunal Federal, repercutiu não apenas na AGU, mas também junto àquelas figuras que são tidas como alvos dessa força-tarefa da advocacia. Principalmente o ex-juiz, hoje senador Sérgio Moro, e também o ex-procurador e ex-deputado federal Deltan Dallagnol. Os dois se posicionaram nas redes sociais e a gente tem aqui algum resumo, então, do que eles acabaram dizendo no dia de ontem, logo depois dessa decisão do Supremo Tribunal Federal. Sérgio Moro disse o seguinte: a corrupção nos governos do PT foi real, criminosos confessaram e mais de 6 bilhões de reais foram recuperados para a Petrobras. Ele diz ainda que esse foi o trabalho da Lava Jato, dentro da lei, com as decisões confirmadas durante anos pelos tribunais superiores. De acordo com ele, os brasileiros viram, apoiaram e conhecem a verdade. Ele diz ainda que respeita as instituições e que toda a ação, no caso a Lava Jato, respeitou também as instituições e todo o processo legal. Quem também se manifestou foi o ex-procurador, ex-deputado federal Deltan Dallagnol. Ele disse o seguinte: o maior erro da história do país não foi a condenação do Lula, mas a leniência do STF com a corrupção de Lula e de mais 400 políticos delatados pela Odebrecht. Ele diz ainda que a anulação da condenação e do acordo fazem a corrupção compensar no Brasil. E se tudo foi inventado, de onde veio o dinheiro devolvido aos cofres públicos? Ele cita ali os 3 bilhões de reais devolvidos então nesses acordos de delação. Inclusive, a Controladoria Geral da União acabou de se manifestar agora há pouco em relação a essas acusações de Deltan Dallagnol. Vinícius Marques de Carvalho, da CGU, acabou dizendo que a Controladoria repudia a disseminação de informações inverídicas que visem confundir e enganar a população brasileira. Ele disse ainda que na quinta-feira o Deltan Dallagnol postou na rede social que o acordo firmado pela CGU e pela Advocacia Geral da União com a Odebrecht teria cláusula idêntica à da Lava Jato. Ele disse que a informação não é verdadeira e completa nessa longa postagem aqui na rede social, no X, que é o novo Twitter, né? Vinícius Marques de Carvalho diz que o acordo de leniência em questão foi celebrado pela CGU e pela AGU de forma autônoma e mais de um ano após o termo firmado pelo Ministério Público Federal. Ele pode ser acessado, inclusive, na internet, tem um acesso público. E aí, antes de devolver para você, Evandro, só complementando então aqui o posicionamento da Controladoria Geral da União, ele diz que o conteúdo reproduzido por Deltan Dallagnol é, na realidade, trecho do acordo celebrado pela
CGU e AGU com as empresas Technip Brasil e Flexbras, disponível inclusive na mesma página e que não foi objeto da decisão do ministro Dias Toffoli. Portanto, a Controladoria Geral da União desmentindo algumas acusações desse acordo que segundo Deltan Dallagnol, teria ocorrido então envolvendo a Controladoria Geral da União, tudo isso repercutindo a decisão do ministro Dias Toffoli no dia de ontem. Muito obrigado, André Anelli, pelas informações. Uma boa tarde para você aí em Brasília. Deltan Dallagnol apanhando de todos os lados, inclusive da própria Controladoria Geral da União. E vemos também a Advocacia Geral da União montando uma força-tarefa para levantar o defunto, que é a Força-Tarefa Lava Jato, os documentos relacionados a ela, a Alan Gani. Aliás, o Jorge Messias, só para refrescar a memória da nossa audiência, é o tal do Bessias, daquela famosa ligação da ex-presidente Dilma para o Lula, né, dizendo: ô Lula, oi querida, né, o Bessias vai te entregar aqui um documento provando que você é ministro. E qual que era a estratégia ali? Era o Lula ter o foro privilegiado e não ser preso pela justiça comum, né? Ele passaria a ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal. É disso que a gente está falando. Então veja, né? Toda essa anulação ou tentativa de anulação da Lava Jato é um absurdo, né? Por quê? Porque, Evandro, ocorreram os desvios, inclusive isso foi registrado pelos ministros do Supremo Tribunal Federal em vídeo, ministro Barroso, ministro Fux, dizendo que os desvios, eles ocorreram. E agora o sistema, né, o império ataca contra aqueles que ousaram, veja só, eles ousaram combater a corrupção neste país. E pernou um contra-ataque do Império aí, nesse caso, envolvendo a Lava Jato, o ex-juiz Sérgio Moro, agora senador, Deltan Dallagnol, como é que você analisa? Você sabe que eu estava ontem estudando e buscando informações da Operação Satyagraha, que acabou depois de... E aquela outra, Castelo de Areia também, né? Foram operações que acabaram descobrindo coisas importantes, envolvendo até mesmo algumas dessas empreiteiras e que depois elas acabaram se tornando nulas por conta de erros. E eu acho que numa decisão como essa, tomada ontem pelo Toffoli, a gente teria que separar algumas coisas. Condutas funcionais equivocadas, que podem, inclusive, em alguns casos, serem consideradas criminosas, e isso tem que ser punido, por exemplo, dos acordos de leniência que foram feitos. Então, muitos desses acordos, eu até concordo com o princípio, com o conceito, provavelmente, que orientou aí essa decisão do Toffoli, de que houve constrangimento, algum tipo de pressão ilegítima, enfim. Mas o fato é que muita gente assinou, né, esses acordos, muita gente concordou, inclusive, com algumas punições, com multas, etc. Agora, as condutas funcionais de quem, digamos, tomou atitudes menos ortodoxas, aí não, aí eu concordo, tem que ser punido sim. Ontem não, dois dias antes do Toffoli tomar essa medida, na segunda-feira, estava lendo uma reportagem na revista Piauí chamada O Grampo. Trata-se do primeiro grampo instalado na Operação Lava Jato, já de forma irregular, na cela, inclusive, do Youssef. E estão lá todos os personagens ouvidos. Quem instalou, quem tirou, o advogado, quem permitiu, quem nega, quem disse que colocou por engano, quem disse que autorizou, mas depois acabou voltando atrás. Está lá, o texto está lá. Sabe quantas pessoas foram punidas? Nenhuma. E há processos aí vagando por aí, alguns já arquivados, mas ninguém punido. Então é o seguinte, conduta funcional equivocada tem que ser punida e os acordos, eu acho que eles têm que ser analisados um por um, porque também não dá para acabar com tudo. Gustavo Segré. Você sabe que eu lembro e eu acompanho muito Lava Jato por causa de que levava as informações para o jornalismo argentino. E na época lembro que a Odebrecht tinha um departamento de contabilidade paralela. Era um sistema paralelo, tinha pessoas que tinham pseudônimos. E quando você vê
que tem uma distribuição nas diferentes instâncias judiciais, tudo está feito para dar garantia àquele que está sendo processado. Então nós temos na primeira instância um juiz que faz a investigação inicial e que, em caso de uma sentença que possa ser recursada, passa à segunda instância, que são 3 juízes. E esses 3 juízes, se não tiver homologação unânime, eles têm recursos também para as determinações que independentemente cada um fez. E aí tem a terceira instância, que é a comprovação do direito de defesa, o Superior Tribunal de Justiça. E aí tem uma quarta instância, que é a Suprema Corte de Justiça, que verifica a Constituição e que, coincidentemente, em todas as instâncias, todos são números ímpares. Então tem um juiz, tem 3 na segunda instância, tem 5 na terceira instância e tem 11 na quarta instância. E por que isso, Evandro? E por que isso a nossa audiência? Para evitar que a determinação de uma única pessoa possa alterar o caminho de uma investigação. Nesse caso em particular, o ministro Dias Toffoli, monocraticamente, ou seja, ele sozinho, tomou uma determinação que tem uma conduta perfeitamente acompanhada com a narrativa de que tudo foi lawfare, ou seja, tudo isso foi a nossa imaginação. Um dia acordamos e descobrimos que tudo isso, todo o dinheiro que foi devolvido, todas as pessoas que foram detidas, foi pura imaginação. Nós sonhamos isso. E aí vem a situação de dizer como pode uma única pessoa, mesmo sendo ministro do Supremo Corte de Justiça, tomar uma determinação que muda absolutamente tudo. Porque o presidente Lula e um monte de gente que esteve detida por corrupção e lavagem de dinheiro, não era somente pela Odebrecht. Tinha muitas empresas involucradas. Porém, a militância vai pegar isso dizendo, olha, você viu? Era lawfare, tudo inventado. E eu lembro quando a Corte Suprema de Justiça mudou o entendimento que teve em 2016, através de uma mudança do voto do Gilmar Mendes, do ministro Gilmar Mendes, em que em 2016 entendia que todo mundo, a partir de segunda instância, tinha que ir na cadeia, porque senão tirava a isonomia. Quem tivesse dinheiro para recursar poderia passar em liberdade e o outro não. Em 2019, por algum motivo que desconheço, mudou esse entendimento. E junto com o presidente Lula saíram mais de 4.000 pessoas que estavam detidas. E isso por quê? Porque tinha que manter essa narrativa. Era tudo mentira. E agora o ministro Toffoli mantém exatamente a mesma coisa. E vai ter um monte de gente que lamentavelmente não está informada porque não acompanhou esse dizer, dizendo, você viu? Era tudo mentira. O Lula era inocente. E a partir de uma determinação, que é anular a questão da Odebrecht, fica como que tudo foi ideia de alguém, do imaginário popular. O problema maior está em que quem em algum momento investigou, hoje será investigado. E eu estou de acordo com o Piperno. Se em algum momento qualquer pessoa cometeu algum ilícito, tem que ser investigado, tem que ser processado, tem que ser sentenciado. Mas hoje a gente não sai na rua porque tem medo de ser considerado golpista. E a pessoa que tem que investigar provavelmente deixe de investigar, porque o dia de amanhã não sabe se ele será investigado. É o poste que faz xixi no cachorro e cada vez mais. A Associação Nacional dos Procuradores da República fez uma manifestação que vai de mãos dadas com a que acabou de dizer aqui o Gustavo Segré, e eu vou contar para vocês. Ela fala o seguinte, que vai recorrer dessa decisão e rebate os argumentos usados pelo ministro Dias Toffoli para levar à anulação de provas. Afirmou que o acordo firmado entre o Ministério Público Federal e a Odebrecht resultou em uma negociação válida. E a associação diz ainda que o debate sobre a Operação Lava Jato deve ser pautado por análise técnica, objetiva, que preserve as instituições e não se renda ao ambiente de polarização e de retórica que impede a compreensão da realidade. Você acredita que haja, de fato, uma retórica que leve a uma incompreensão da realidade, a exemplo do que mencionou aqui o Gustavo Segré? Eu concordo absolutamente com o que o Segré trouxe, com a associação também aí dos procuradores. Veja, Evandro, o Marcelo Odebrecht, ele reconheceu que corrompeu líderes em mais de 10 países. Houve uma corrupção envolvendo pelo menos 58 países. Houve evasão de divisas. Havia planilha mostrando quem queria receber a propina.
Tudo isso foi absolutamente documentado. Houve dinheiro desviado, houve uma parte desse dinheiro que foi devolvido. Isso a gente não vai apagar, né? A corrupção não se apaga. O que aconteceu não dá para apagar. Agora, qual que é a mensagem que se passa para a sociedade? Que você que é do Ministério Público, você que é da Polícia Federal, tome cuidado se um dia você entrou para essa belíssima carreira para investigar corruptos, para defender os interesses da sociedade, porque um dia você vai se tornar também um alvo de investigação e perseguição política. Hoje, quem é que tem o incentivo, depois do que a gente está vendo com a Lava Jato, Evandro? Qual procurador vai ter a coragem, né, de investigar novamente corruptos, de mexer no vespeiro, de mexer com o sistema, porque sabe que o sistema contra-ataca, o sistema pune. Então, a mensagem para a sociedade é muito ruim. É uma mensagem que a corrupção no Brasil, ela compensa. E a gente sabe que países mais corruptos, isso tem impactos na economia e levam à pobreza do país. Piperno, você acha que essa mensagem de fato fica muito clara para a população de que a corrupção, neste caso, vai vencer e isso desmerece, em certa parte, também o trabalho do Ministério Público Federal e da Polícia Federal, que operaram lá atrás durante a questão da Lava Jato e que levou, inclusive, à prisão de uma série de autoridades públicas, entre elas o próprio presidente Lula? A sociedade tem que entender que, como disse ali ontem, uma reflexão do ministro Gilmar Mendes, o trapezista tem que tomar cuidado, né? Porque senão, né, ele cai. E aí o Gilmar Mendes vai e discorre sobre isso. O mesmo Gilmar Mendes que falou em cleptocracia. Ele falou em cleptocracia. É? Porque ela ocorreu. E vejam bem, aliás, por exemplo, eu me lembro no governo Bolsonaro, alguém lá questionou um dia, ou então o ministro Sérgio Moro, por que o Onyx Lorenzoni também não foi punido? Porque ele apareceu lá como beneficiário de Caixa 2. A frase do Sérgio Moro está aqui, eu acabei de checar aqui de novo, porque às vezes a memória trai, né? Sim. Ele já se arrependeu. Ué, mas isso basta? Então, vejam, no mensalão... Caixa 2 está errado, agora vamos separar também o que era Caixa 2 e superfaturamento. São duas coisas diferentes. São duas coisas diferentes e é muito difícil nessa história da Odebrecht, nesses 40 e tantos falar em Caixa 2, a gente Brasília separar. Então. Agora, então aí já temos, não, mas peraí. Mas superfaturamento, peraí, superfaturamento, Piperno, são delitos. Agora, superfaturamento, né, a gente está falando de algo... Ou seja, a gente está falando aqui concretamente do Caixa 2, não do Caixa 2, estou falando do superfaturamento. Empresa que invista no Caixa 2... sem que ela superfature na outra ponta. Mas aqui no Brasil, então, a gente criou essa diferença. Mas concordamos num ponto que o crime de superfaturamento e de Caixa 2 ocorreu, não? Sim, desde sempre. E aí que vem a história. Então, vamos ser seletivos na questão das punições. O mensalão, por exemplo, o mensalão puniu todo mundo, puniu um monte de gente e sabe, ninguém conseguiu anular processo. Ninguém conseguiu fazer com que os multados recebessem as suas multas de volta, porque foi um processo que respeitou, sobretudo, a justiça. E quantos estão presos? Peraí, quantos estão presos daquele mensalão? Ué, mas as punições acabaram, eles cumpriram. Só um está preso, Marcos Valério, o resto não está preso. Ué, mas eles cumpriram. Valdemar da Costa Neto. É uma narrativa de que a Lava Jato não agiu dentro da lei. Lógico que agiu dentro da lei, né? Mas tanto que nesse Brasil é uma inversão. Agora, a Lava Jato é a culpada quando de fato ocorreu uma corrupção bilionária para comprar apoio político, então, meus amigos, para um projeto totalitário de poder e para mandar e sustentar ditaduras mundo afora. Olha o que aconteceu com os punidos no mensalão e olha o que aconteceu com os processos da Lava Jato. Falando em processo da Lava Jato, tem aqui, porque essa anulação das provas de acordo de leniência da Odebrecht, ela pode levar a 3 também anulações de processos que estão em andamento na Corte. E as investigações envolvem os senadores Ciro Nogueira e Renan Calheiros e também o deputado federal João Carlos Bacelar e o ex-senador Romero Jucá. Esses inquéritos, eles foram abertos a partir da homologação da delação de executivos da Odebrecht lá em 2017 e em 2 deles já houve denúncia apresentada
apresentada pela Procuradoria-Geral da República, só que o STF não decidiu se vai acatar ou não. Então, com agora a decisão do Dias Toffoli, esses processos envolvendo outros políticos graúdos também aqui do país podem ser anulados, Gani. Pois é, abriram as portas do inferno, é o precedente. Aliás, como ocorreu com a anulação do processo do presidente Lula, né? A anulação do processo e também a sua soltura. A partir daquele momento, o que aconteceu? Começaram ali uma série de anulações e também soltura de várias pessoas, de vários corruptos que foram presos no âmbito da Operação Lava Jato. Então, isso vai ser algo natural que vai acontecer. E aí, novamente, vai passar uma mensagem para a sociedade de que a corrupção compensa, de que o crime compensa e de que investigar a corrupção você tem que tomar muito cuidado, porque você pode ser perseguido pela justiça. Como é que fica um procurador da República agora? Mas não fica um poder muito grande, não fica um poder muito grande em manos de um ministro? E não estou questionando o seu notável saber jurídico. É uma questão de um poder muito grande. Não estamos falando de um imperador, estamos falando de um ministro que pode errar. E aí, quando tem um, por que sempre tem mais de um e são ímpares? Para evitar a subjetividade, para evitar a tendenciosidade. Eu lembro até o próprio Moro. Ele foi, quando era juiz, colocado em suspeição e todos os processos vinculados com ele foram anulados. E agora não tem uma suspensão de um ministro que foi colocado aí sendo advogado da CUT, advogado do PT, vinculado o tempo todo com o presidente Lula, favorecendo o presidente Lula. Não era uma questão de suspeição também?